Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo de movimentos, no caso, o movimento retilíneo uniforme, só que na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões. Vamos resolver primeiro uma e no outro vídeo nós resolveremos mais uma questão. Tudo bem? Então, vamos lá para ver a nossa primeira questão. Então, a nossa primeira questão, vou aqui mostrar para vocês, é uma questão que caiu na FUNVEST, e ele fala o seguinte: Marta e Pedro combinaram-se encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo quilômetro zero da estrada, constatou que mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. Então, ele está me dizendo o seguinte: se ela continuar com 80 km por hora, ela vai chegar no ponto que ela combinou com Pedro de se encontrar. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem à velocidade média de 100 km por hora. Então, ele está me dizendo o seguinte: Marta saiu e quando ela chegou no quilômetro 10, ela verificou que Pedro ainda estava no marco zero, sendo que Marta estava com 80 km por hora e Pedro, para chegar no ponto de encontro, ele estava a 100 km por hora. Mantendo-se essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximo ao marco da estrada como indicação de... Então, olha só, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber o seguinte: em que ponto da estrada vai ocorrer o encontro, sendo que Marta estava com uma velocidade, tá? Vou colocar aqui, de 80 quilômetros por hora, enquanto que Pedro estava com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Então, os dois vão sair. Olha só, Marta está no marco 10, enquanto que Pedro se encontrava no marco 0 da rodovia. E aqui nesse ponto é onde vai ocorrer o encontro. Ou seja, nesse ponto a gente pode concluir o seguinte, que o espaço aonde Pedro vai estar vai ser o mesmo espaço em que Marta também estará, tá? A posição aonde eles vão se encontrar. Então, isso aqui vai ser o nosso ponto inicial, nosso ponto de partida, tá? Aonde eles se encontram, tá certo? Então, agora nós precisamos formular as equações corretas para cada uma deles, para cada um deles aí, tudo bem? Então, olha só, o que ele me disse aqui, que Marta estava a 80 km por hora, vou colocar de novo aqui, tá? Que Pedro estava a 100 km por hora, tá? E que a posição de encontro deles era que o espaço de Pedro é igual ao espaço de Marta. Então, o segredo é quem é o espaço de Pedro e quem é o espaço de Marta. Então, vamos montar. Então, lembrando que para o movimento retilíneo uniforme, a equação do espaço é dada por isso daqui. Tá? A equação é espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, a gente vai colocar aqui, para Pedro, a gente vai ter que o espaço de Pedro é igual. O espaço inicial de Pedro é igual a zero. Ele se encontra na posição do marco zero, tá? Então, não precisa eu colocar, certo? Você vai colocar aqui zero mais. A velocidade de Pedro é 100 e o tempo, eu não sei quanto tempo ele vai gastar para chegar
nesse ponto de encontro, tá? Eu não sei esse tempo aqui. Então, a gente chega à conclusão que o espaço de Pedro, 0 não altera em nada, então fica 100t, tá? 100 vezes t. A gente vai pegar agora para Marta, e a Marta, a gente chega à conclusão que o espaço de Marta é igual. O espaço inicial para Marta é 10, ela se encontrava no espaço 10 quando Pedro começou a passar pelo marco zero. Então, aqui fica 10, que é o espaço inicial. A velocidade inicial da Marta é 80 vezes o t. Então, está aqui a equação da posição para Marta. Como ele me disse que os espaços vão ser iguais, bem aqui, ó, nosso ponto de partida, então o espaço para Pedro é 100 vezes t, enquanto que o espaço para Marta é 10 mais 80t. Tudo bem? Resolvendo é uma equação do primeiro grau. E como equação do primeiro grau, a gente vai deixar as variáveis todas de um lado. Então, 80t vai passar para o outro lado, tá? Mais 80 passa menos 80. E sobra quem não tem a variável, que é o 10. Então, 100 menos 80 dá 20. 20t, que é igual a 10. Então, o t é igual a 10. O 20 vai passar dividindo. Então, o t vai ser igual a... Corta um zero em cima, um zero embaixo, sobra 1 sobre 2, que é o meio, né? Meia hora. Se a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo tem que estar em hora e o espaço tem que estar em quilômetros. Tá bem aqui, ó, quilômetros, tá bom? Mas a pergunta dele foi, qual é a posição, não é isso? Aonde se dará o encontro. Então, agora, eu posso substituir ou aqui na equação de Marta ou na equação de Pedro, tá? Vamos substituir na equação de Pedro, que é mais fácil, que é igual a 100 vezes t. Então, o espaço vai ser igual a 100 vezes meia hora, e isso vai dar igual a 50 quilômetros. Então, aqui vai ser o quilômetro 50 da rodovia, aonde vai se dar o encontro. Ah, professor, eu quero resolver utilizando a de Marta. Então, a de Marta é 10 mais 80t, então será igual a 10 mais 80 vezes meio. Lembrando que 80 vezes meio dá 40, 40 mais 10 vai dar 50 quilômetros também, tá certo? Então você observou o seguinte, que quando ele envolve essas questões de posição, tá? Aonde está a posição, aonde se dará o encontro, quanto tempo vai dar até esse encontro, é só você dizer que naquele ponto onde tem um encontro, os espaços são iguais. Essa é a dica, tá? Os espaços são iguais, a posição é a mesma. Aí basta você montar a função da primeira pessoa, no caso do Pedro, e montar na segunda pessoa, nesse caso aqui, da Marta. Tudo bem? Então, crianças, nós ficamos por aqui com uma resolução de questões. Faremos um outro vídeo com mais uma questão, tá certo? Então, até a próxima. Tchau!